pessoal, estamos de volta então para discutirmos os chavões jurídicos, aquelas frases de efeito que muitas pessoas saem dizendo por aí sem raciocinar exatamente o que elas querem dizer. E a frase que eu escolhi para nós comentarmos hoje é a frase que diz, aspas, o Estado laico não é um Estado ateu, fecham-se aspas. Bom, essa frase não é necessariamente errada. Aliás, é uma frase que não diz nada, então ela não poderia ser errada justamente porque ela não diz absolutamente nada. Ela é um truísmo, tal como quando alguém diz... Essa é apenas a minha opinião. Bom, é óbvio que é apenas a sua opinião, seria mais o quê? Né? Então quando eu falo que, aspas... O Estado laico não é um Estado ateu? Fecham-se aspas... Essa frase não diz nada, porque, evidentemente, o Estado laico não é um Estado ateu. Agora, a grande questão é que, muitas das vezes, essa frase é utilizada para dizer que o Estado não deve interferir para retirar símbolos religiosos de espaços públicos. E aí sim nós temos um erro, porque, afinal de contas, o Estado laico também não é um Estado simplesmente passivo. Bom, vamos entender as diferenças aqui. A primeira é, existem estados que são de fato estados ateus que praticam o chamado ateísmo de Estado. Veja, por exemplo, a antiga União Soviética ou a China, que são estados em que há um ateísmo militante por parte do Estado para evitar que as pessoas professem suas religiões. E aí sim, nós temos uma interferência do Estado para que religiões não sejam praticadas. E isso é um grande problema. Isso é próprio dos estados autoritários e certamente o nosso Estado laico não é isso. O nosso Estado laico não é ateu no sentido de que não há um ateísmo de Estado para impedir que as religiões existam e coexistam. Agora, o nosso Estado é laico. E aí nós temos que pensar, o que nós devemos entender por laicidade? Será que nós devemos entender por laicidade uma mera laicidade passiva, que é aquela laicidade onde o Estado cruza os braços e fala, eu não financio nenhuma religião, e também deixo todas elas conviverem livremente e todas elas existirem livremente. Essa é uma postura de um Estado laico meramente passivo, em que não há qualquer interferência do Estado em questões religiosas. Agora, a laicidade não pode se resumir simplesmente a isso, porque nós temos uma esfera pública, uma esfera estatal, em que a máquina pública do Estado não pode ser se apropriada por religiões para que haja o proselitismo, para que haja propaganda religiosa. Então imaginem vocês um espaço público, um prédio público, seja uma escola, seja uma repartição pública ou o Congresso Nacional, por exemplo, em que as pessoas resolvam fazer um culto religioso lá. Vejam bem, quem financia os custos desse prédio público? O aluguel do prédio, ou se ele é comprado, mas você tem ainda a água, a luz, a manutenção desse prédio, tudo isso custa muito dinheiro. E quem financia isso? Claro, o contribuinte, nós, todas as pessoas, independentemente de seus credos religiosos. Agora imaginem nós pagando impostos para financiar esses prédios públicos, para que nesses prédios públicos fossem realizados cultos de determinados credos religiosos. Não do meu ou do seu credo religioso, mas de alguém que é um funcionário público e se acha no direito de se apropriar da coisa pública para exercer os seus credos religiosos, para fazer seus cultos religiosos lá. Isso é uma espécie de corrupção. Ele está se apropriando da coisa pública por interesses privados, que são os interesses religiosos. Né? Você fazer um culto religioso é, antes de tudo, um interesse privado. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo no Brasil, não só em escolas ou pequenas repartições públicas de cidades pequenas ou de cidades do interior. Nós vemos isso acontecendo em Brasília, no Congresso Nacional, onde deputados que deveriam velar pela neutralidade do espaço público, eles se utilizam da máquina pública, dos impostos públicos, para fazerem propaganda e proselitismo de suas fés. O que é um grande problema, porque nós temos aí uma espécie de corrupção, uma espécie de apropriação do espaço público por interesses privados, que são os interesses religiosos. Bom, isso não vai ser simplesmente quando a pessoa faz um culto no local público. Nós temos, por exemplo, os crucifixos em repartições públicas e também no Poder Judiciário, nas salas de audiência, nas salas de tribunal do júri, você vê muitos esses crucifixos. E aí, então, será que isso também não é uma forma de apropriação do público pelo privado, por interesses religiosos? E aí vem a questão, será que o Estado laico não tem também por função intervir nessas situações e falar, olha, você não pode usar o prédio público para fazer propaganda de determinada religião, ou você não pode usar o prédio público para ostentar um símbolo religioso, porque isso também é uma forma de você fazer propaganda do seu credo religioso, que pode não ser igual ao dos demais contribuintes. E se todos pagam impostos, todos devem ter direito a ser tratados igualmente, né, perante aquele gasto público que é de manutenção desses prédios públicos.
Então vejam, quando nós pensamos em Estado laico, nós não pensamos num Estado laico meramente passivo, naquele Estado laico que cruza os braços e deixa as coisas acontecerem, deixa o espaço público ser apropriado por interesses religiosos. O Estado laico, para ser Estado laico de verdade, ele tem que ter uma postura ativa em relação à coisa pública. O Estado tem que intervir na coisa pública e dizer o que é público não deve se misturar com o que é religioso. O espaço público, ele é público e não deve se misturar, então, com as religiões. As religiões não podem se apropriar dele. Isso se torna bastante tenso e bastante relevante quando nós pensamos, por exemplo, no caso das escolas públicas, especialmente escolas infantis, que são pagas pelo dinheiro público e são abertas a todas as pessoas. E aí você vê muitas das vezes alguns professores ensinando orações para que os alunos rezem com ele, o que é um grande problema, porque muitas das vezes esses alunos são de famílias que não professam o mesmo culto religioso daquele professor. Imaginem, então, um professor, para dar um exemplo, que resolva ensinar as crianças a rezarem Ave Maria. Muitas dessas crianças podem ser de famílias protestantes, e os protestantes não rezam Ave Maria. Eles rezam Pai Nosso, mas não rezam Ave Maria. Então, como é que fica essa situação? Será que nós teríamos uma situação em que essas crianças seriam obrigadas a rezar a reza do seu professor e não a da sua família? É, evidentemente, no espaço público, algo inconcebível. O espaço público, portanto, para preservar a liberdade religiosa de todas as pessoas, ele não pode escolher uma ou outra religião, porque, afinal de contas, o espaço é público na sua própria definição. Então, se um professor, de fato, ensinar uma determinada oração a seus alunos, cabe sim a interferência do Estado para falar para ele: não faça isso, o espaço é público, deixe que as crianças aprendam religião em casa com seus pais, porque isso é da esfera íntima deles, isso é da sua esfera privada. É preciso falarmos ainda da nota de real, que vem com a expressão Deus seja louvado. Essa expressão, muitas pessoas dizem que não ofende a ninguém, porque, afinal de contas, é uma expressão que faz uma referência genérica à figura de um Deus monoteísta, que poderia ser o Deus tanto dos cristãos, quanto dos muçulmanos ou dos judeus. O problema é que não existem somente essas três religiões monoteístas no Brasil. Há pessoas no Brasil que não têm fé alguma, ou seja, não acreditam em Deus. Há pessoas que são politeístas, acreditam em mais de um Deus, e há também algumas religiões em que não existe uma crença num Deus propriamente dita, como nós temos o budismo, o taoísmo e outras. Então, a expressão Deus seja louvado, ela decididamente não contempla a todos os cidadãos brasileiros e ela deveria ser retirada do dinheiro, porque se o dinheiro é público, eu não posso me valer do dinheiro público para fazer proselitismo e propaganda de só um grupo de religiões, aquele grupo de religiões que acredita em um Deus monoteísta, né? Bom, vejam, diante de tudo isso que foi dito, é muito simples nós percebermos que, se de fato o Estado não é ateu, porque o Estado não interfere de forma ativa para impedir cultos religiosos, e é ótimo que não faça isso, porque isso é próprio dos Estados autoritários, a laicidade também não deve ser entendida como um mero laissez-faire religioso, como um mero cruzar de braços, uma mera conduta passiva por parte do Estado. O espaço público, por sua natureza pública, ela é de todos os credos, de todas as religiões, e é ótimo que assim seja, independentemente de serem religiões da maioria da população ou da minoria da população. Todos pagam impostos e todos precisam ser respeitados em suas convicções religiosas da mesma forma. É por isso que as religiões do Estado laico são reservadas à esfera privada dos indivíduos, enquanto que na esfera pública, na esfera estatal, na esfera em que todos os contribuintes mantêm aquela estrutura, aquele aparato estatal, não se deve privilegiar nenhuma religião em detrimento de outras. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com seus amigos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para ficar sempre por dentro das novidades. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima.